Bom dia, a paz do Senhor esteja com vocês. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um nesta segunda-feira. Que Deus derrama chuvas de bênção, que Deus possa dar sabedoria, nos dar livramento, que Deus possa nos ajudar a entender os mistérios que Ele tem para mim e para você. Desde já eu peço que vocês possam compartilhar todos os vídeos, possam também deixar comentários, possam deixar um likezinho lá e possam também deixar pedidos de oração, assim como eu tenho visto algumas pessoas fazendo pedido de oração. É importante, né, a gente orar um pelo outro. Assim também a gente pede que vocês orem pelo nosso canal, pelo canal que não é só nosso, que é de vocês também. E também tem o QR Code que a gente tem colocado. E esse QR Code é para poder a gente fazer a manutenção do canal, para poder também estar no projeto das crianças, né? Que todo ano a gente tem um projeto aí com as crianças e é muito gratificante. E claro, que sem a ajuda de vocês fica muito mais difícil, né? E que Deus possa continuar abençoando todos nós, né? Tanto eu quanto vocês, quanto o canal Reciclando Almas. A palavra que hoje eu separei, ela fala sobre desistir. Será que devemos desistir daquilo que Deus colocou no nosso coração? Para mim, a gente não deve desistir daquilo que Deus colocou no nosso coração. O que Deus nos entrega, o que Deus nos plantou no nosso coração. A gente não deve desistir. Porque se Deus colocou algo no meu e no seu coração, é porque Ele sabe da nossa capacidade. É porque Ele sabe que somos vencedores desde o momento que nos deu essa missão. Porque nem eu e nem você queremos ficar vivendo o sonho, o propósito das outras pessoas. Queremos sim ajudar, participar, né, comemorar, mas até quando vamos ficar vivendo o sonho dos outros, ajudando e não vivendo nossos sonhos? Dando a nossa alma, o nosso coração, o nosso corpo, o nosso esforço para ajudar nos projetos e nos propósitos das pessoas, e quando chega a nossa vez a gente não se esforça. A palavra fala para a gente ser forte e corajoso e não desistir no começo. É muito importante porque um guerreiro ele não desiste na primeira vez que ele começa a lutar. Então não desista do seu sonho, não desista da tua família, não desista daquilo que Deus colocou no seu coração. Não desista do teu ministério, não desista das pessoas que você ama. Não desista de orar todos os dias, porque é muito importante. Tem pessoas que precisam das nossas orações, assim como também a gente precisa das orações das pessoas, porque não é porque a gente ora pelas pessoas que a gente não precisa ser coberto de oração. Então não deixa ninguém falar que você não pode, que não vai dar certo, porque você já é um campeão, você já é um vencedor. Porque Deus, Ele dá grandes lutas e grandes batalhas para aquele que Ele sabe que vai ser um campeão. Às vezes a gente bate aquela angústia, bate aquela tristeza, bate o desânimo, mas tudo isso vem para parar eu e você. Mas não desiste não, porque Deus Ele é contigo e Deus Ele é comigo. Então quando Deus está comigo e com você, nada pode nos parar. A palavra fala que a gente tem um Deus grande, que a gente deve sonhar grande, porque o nosso Deus é um Deus grande. Então não desista, não deixe aquilo que Deus tem para você. Porque muitas das vezes as pessoas perdem promessas, perdem bênçãos, porque elas desistem. E elas desistem no começo. Se deu certo para o fulano, se deu certo para o ciclano, por que não pode dar certo para você?
Você é menos ou mais do que eles? Não. Nós somos iguais. Mas a diferença que vem é que alguns são fortes e corajosos. E outros, infelizmente, são fracos. Até mesmo por falta de fé. A fé não tem que ser sobre aquilo que a gente está vendo. A fé é sobre aquilo que a gente não pode ver, mas que a gente crê que vai acontecer. Então que Deus possa dar essa sabedoria para mim e para você nesta manhã, que podemos seguir o nosso dia já com a nossa vitória, crendo que Deus ele é Deus, crendo que Deus ele vai curar, crendo que Deus vai abrir aquela porta que a gente acha que não há. Por quê? Porque temos fé. E não é ser super-herói, é crer naquele que pode fazer por mim e por você. Muitas das vezes, eu sei que o deserto, quando a gente está numa luta, numa batalha, o deserto ele nos cansa, né? Porque em tudo deserto tem um sol quente, tem pouca água. Mas Deus, ele renova nossas forças quando a gente está passando pelo deserto. Deus, ele nos dá água, ele nos dá o refrigério, ele nos dá força. E ele nos ajuda a caminhar. Então que Deus possa abranger no coração de vocês com toda força, com todo carinho. E que vocês entendam que nenhum de nós somos perdedores. Perdedor é só o inimigo. Ele sim, ele já é perdido, derrotado, porque nós somos campeões. Porque nós servimos um Deus de maravilha, um Deus que ele deu o único filho para morrer por mim e por você. E esse filho dele, que é Jesus, ele foi até o final do deserto dele. Ele foi caminhando até o final. E ali ele achou pessoas para dar água, ali ele achou as pessoas para dar o refrigério, mas também achou as pessoas para julgar, para apedrejar. Então, não, mas em momento nenhum ele desistiu. Eu e você, por ser humano, a gente não aguentaria a primeira chicotada que ele tomou. E ele não tomou uma, ele tomou várias. Eu e você teria desistido já no começo. Mas não desista. Não desista por você e não desista por Jesus e não desista por Deus. Porque tudo aquilo que Jesus passou ali é como se ele estivesse passando no deserto, é como se ele estivesse gritando por Deus. Então creia no Deus que você serve. Assim como eu também. Creia no impossível para ele acontecer. Não seja como Tomé que ele teve que ver para crer. Aprenda, creia para ver. E Deus é o Deus de vitória. E que Deus possa abrir portas aonde não há. Que Deus possa mostrar para nós as coisas que a gente não pode ver com nossos olhos carnais, mas que Deus possa nos mostrar com os olhos espirituais. Desde já eu agradeço cada um que tem assistido nossos vídeos e que Deus abençoe a vida de cada um. E que essa segunda-feira seja de muita bênção, paz, proteção, cura, libertação e prosperidade. E fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.